O Brasil hoje é o líder no uso de biológicos na agricultura. Existem vários biológicos que podem substituir os químicos, então nós temos que trabalhar para ter maior quantidade de substituição possível, porque por muito tempo a gente falou sustentabilidade dá uma noção assim meio de equilíbrio, né? Eu estou sustentável, estou em equilíbrio. Não, a gente não quer mais o equilíbrio, a gente quer regenerar. Eu fui mãe muito cedo por acidente, né? No segundo ano da faculdade, tenho uma filha com necessidades especiais também, e tenho falado isso, eu não seria uma boa cientista, eu acho, se eu não fosse mãe. Que soberania nacional é essa que a agricultura, o agronegócio responde por quase 1/3 do PIB e a gente hoje importa 85% de todos os fertilizantes que a gente precisa? Quem está produzindo ciência no Brasil hoje? Quais pesquisas estão acontecendo agora e onde estão as histórias que elas carregam? Foi dessa inquietação que nasceu o Entrópicos. Meu nome é Mayara Nogueira e aqui você participa do avanço do país na companhia de mentes extraordinárias que transformam pesquisa em solução e conhecimento em futuro. Antes da gente começar, sejam muito bem-vindos e obrigada por ouvir o Entrópicos. Se você gostar dessa conversa de hoje, curta, compartilhe, isso já é uma contribuição enorme para o Entrópicos continuar existindo. E se quiser apoiar um pouco mais, o Entrópicos está na plataforma Apoie-se. Para começar, a nossa meta mensal é de R$500, que é para cobrir os custos técnicos básicos. Com R$5 você já faz a diferença e participa da construção do Entrópicos desde o início. O link do Apoia-se está aqui na descrição deste episódio e também no Instagram, @entrópicospodcast. Muito obrigada por ouvir até aqui e agora vamos à conversa de hoje. Antes de pensar em agricultura, que é o tema do nosso assunto de hoje, vamos fazer um exercício simples. Imagina a sua mesa. O que você comeu hoje, o preço disso, a qualidade. A gente vive um tempo em que muito se questiona rótulos, calorias, química e seus impactos. O que é ótimo, a gente evoluiu muito, mas quase nunca olhamos para a origem. E a história de hoje começa longe da cidade, debaixo do solo. Durante décadas, produzir comida significou gastar muito dinheiro, poluir e empurrar a conta lá para o futuro. Produzir alimentos por muito tempo foi como dirigir um carro velho, barulhento, dependente de combustível fóssil e sempre prestes a quebrar. Agora, imagina outra lógica para a produção de comida. Trocar esse carro por um modelo elétrico, por exemplo, mais eficiente, com menos manutenção, sem perder desempenho e ainda reduzindo o impacto no caminho. Por que eu estou usando essa metáfora? A nossa convidada de hoje teve uma ideia simples e poderosa: produzir mais alimentos com menos. Ela é pioneira numa tecnologia de substituir produtos químicos por soluções biológicas, com a ajuda de micro-organismos. São mais de 40 anos de pesquisa e, recentemente, esse trabalho foi reconhecido com o prêmio mais importante do mundo na área da alimentação e sustentabilidade, o chamado Nobel da Agricultura, para falar sobre ciência e sobre uma história de vida super inspiradora. E vocês vão entender também como nasceu a ideia desse podcast. Hoje a gente recebe Maria Ângela Hungria. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por inaugurar o Entrópicos, Maria Ângela. Eu que agradeço, Mayara, essa oportunidade enorme de estar aqui falando de ciência, divulgando ciência. Bom, Maria Ângela é engenheira agrônoma da Embrapa desde 1982. Ela é mestre em solos e nutrição de plantas pela USP e doutora em ciência de solo pela UFRJ. Ela tem 3 pós-doutorados, 2 nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell e na Universidade de Califórnia, Davis, e também na Universidade de Sevilha, na Espanha.
Mariângela, parabéns pelo prêmio. O seu prêmio, eu acho que é um motivo de muito orgulho para todos nós como brasileiros. A gente vai falar dele já já, mas eu quero saber como é que você tá, porque 2025 foi um ano maravilhoso para você. Depois de prêmio, de tamanha relevância, esse prêmio que abraça os 40 anos de dedicação de produção de alimento, centenas de entrevistas. Você foi considerada uma das cientistas mais importantes do Brasil e do mundo, e deve ter sido uma loucura esse ano. Olha, normalmente em dezembro eu já estou esgotada, porque eu estou esgotada porque é a época que a gente está com os ensaios a campo, os alunos estão terminando, a gente tem que fechar a pauta, fechar relatório de projeto, prestação de contas, então eu já estou esgotada. Agora você imagina que surgiu no meio disso essa coisa maravilhosa que foi o prêmio, mas que foi uma demanda assim, virou minha cabeça para baixo, entendeu? Virou sua vida de ponta cabeça. Totalmente. Então eu tô, mas principalmente porque foi uma coisa assim inesperada, mas foi maravilhosa. E eu tomei desde o começo como uma super responsabilidade do que? Uma oportunidade de falar de ciência, de falar da importância da pesquisa, de falar da importância da minha instituição, da Embrapa, para falar da valorização das mulheres na pesquisa e na agricultura de um modo geral. Então eu me senti assim, que eu queria representar tudo isso, sabe? Pesquisa, ciência, mulheres. Então foi muita responsabilidade. Então eu estou esgotada ao quadrado. Para começar, eu queria muito que você contasse sobre a sua pesquisa, que é relacionada ao aumento da produção e na qualidade de alimento por meio da substituição total ou parcial de fertilizantes químicos, o que é uma coisa surpreendente, maravilhosa quando a gente pensa nisso. E é tudo feito com material biológico que você cita, né? Que são os micro-organismos, que são precisamente as bactérias, né? Como funciona essa tecnologia, Mariângela? O que essas bactérias conseguem fazer pelas plantas e pela nossa comida? Então, agricultura, eu fui fazer agronomia porque eu realmente queria contribuir para a produção de alimentos. Minha família não era do agro, nada, eu era uma menina de São Paulo, tá? Ali do centro de São Paulo ainda. Mas eu, desde criança, ficava muito triste quando eu via pessoas passando fome e por isso decidi fazer agronomia. Porque a primeira coisa que vem na sua cabeça, a fome está ligada à produção de alimentos. Depois a gente pode até falar nisso, não é só produzir alimentos, tem uma série de coisas que estão relacionadas à fome. Mas eu fui fazer agronomia e era uma época que foi dominada pelos químicos. Eu entrei na faculdade, né, na Exalc, e era só químico. Não é para ser contestado isso, porque era uma era. Imagina, o Brasil importava alimentos até na década anterior e começou a exportar ali alimentos justamente pela visão da Revolução Verde, que era melhoramento com muitos químicos, e conseguiu aumentar muito a produção de alimentos, tirou milhões de pessoas de fome, permitiu ao Brasil expandir a agricultura para os cerrados. Então era o top do momento, então só se falava nisso. Mas desde que eu entrei na faculdade, eu sabia que deveria ter um espaço para os biológicos. Eu acreditava, eu fui para a faculdade pensando nisso, que eu queria lutar por um espaço e fazer uma pesquisa para utilizar biológicos na agricultura. E foi aí que, desde o último ano da faculdade, depois mestrado, doutorado, me especializei nisso. E no quê? Existem várias bactérias que elas podem contribuir para a nutrição das plantas. Meu campo foi a nutrição,
né? Eu queria nutrir as plantas. Existem também outros micro-organismos que ajudam no controle de pragas e doenças, mas eu fui nesse da nutrição. E fui no processo assim, que é o mais top do top, que é o processo que o que a gente mais precisa, todos nós seres humanos, é o nitrogênio, porque ele faz parte do DNA, RNA, aminoácidos e proteínas. E as plantas a mesma coisa. Só que o nitrogênio, na forma química, é o mais caro, é o mais poluente. E essas bactérias, elas conseguem dar todo o nitrogênio praticamente de graça para as plantas, por um processo conhecido como fixação biológica do nitrogênio. E foi esse o processo que eu trabalhei firmemente desde o começo da minha carreira e trabalho até hoje. E é o principal processo que levou a esse reconhecimento até desse prêmio, porque acabamos nos tornando líderes mundiais no uso desse processo microbiano e que consegue, no caso da soja, né, eu trabalho na Embrapa Soja desde 1991, em Londrina, no Paraná, e ele consegue fornecer todo o nitrogênio que a soja precisa. Então, eu posso te garantir, hoje nós somos os maiores produtores e exportadores de soja do mundo. Isso só é possível graças a essas bactérias, porque se a gente tivesse que pagar pelo fertilizante químico de nitrogênio, seria inviável economicamente. E você comentou também na sua pesquisa, na verdade, sua pesquisa indica que você acabou combinando duas bactérias. Evoluiu, a sua pesquisa deu uma evoluída, começou a ter uma parceria sofisticada, né? Como que isso funciona? Duas? Olha, as pessoas falam de ciência participativa, né? Ciência cidadã. Eu falo, nossa, eu acho que eu já faço isso há mais de 40 anos. Eu trabalho muito com os agricultores, porque os agricultores que sabem dizer o que eles querem, o que eles precisam. Então, quando eu vim para o Paraná, comecei a trabalhar muito com soja, e falei para os agricultores, não, vamos usar esse processo de fixação biológica do nitrogênio na soja, vamos aumentar, vamos maximizar e tudo. E eles perceberam aumentos no rendimento da soja. E eles vieram para mim e falaram, olha, mas a gente não cultiva só soja, a gente tem milho, tem trigo, o que você tem para nós? Eu falo, olha, não tem, mas eu vou procurar, prometo. Então eu fui, procurei e achei essa segunda bactéria que chama Azospirillum para o milho e para o trigo, sendo que uma delas tem um outro processo microbiano que é muito interessante. Ela produz muitos fito-hormônios e daí a raiz cresce muito. Raiz crescendo, a raiz é a boca da planta, então ela consegue absorver mais água, mais nutrientes, até aproveitar melhor o químico. E a gente conseguiu grandes aumentos no milho e no trigo. Daí mais uma vez vieram os agricultores para mim e falaram, nossa, foi tão bom lá no milho e no trigo, que daí eu plantei a soja em seguida e melhorou a soja. Eu falei, mas o que está acontecendo? Veio o segundo, o terceiro, o quarto, relataram a mesma coisa. Eu fui estudar, né, fui fazer as pesquisas e vi que unindo as duas bactérias na soja, um processo que a gente passou a chamar de coinoculação, dobrava os benefícios, porque tinha o benefício lá do nitrogênio e tinha o benefício do fito-hormônio. E daí, então, isso aí realmente foi mais uma coisa que melhorou o rendimento usando menos químicos. Nossa, brilhante. E a gente sabe que as bactérias, a gente já conversou com algumas pessoas aqui, vai conversar com algumas pessoas aqui no Entrópicos, e entende que as bactérias, os micro-organismos são seres, assim, surpreendentes. E eles já ajudam muito a humanidade, principalmente produção de medicamento. Mas você disse numa reportagem, quando ninguém acreditava que os biológicos atingiriam a extensão atual, você e a Embrapa acreditaram. Como que surgiu essa ideia de usar os micro-organismos para a parte das plantas? Você já tinha visto alguma pesquisa antes? Já existia alguma coisa anteriormente ou foi totalmente pioneiro?
Não, olha, é por isso que é muito importante a gente pensar e entender que ciência não é uma coisa assim que eu acordo, faço uma descoberta e pronto, revoluciona o mundo. É uma coisa que você constrói e que nela não pode ter descontinuidade, por isso que a gente vive batalhando e alertando a sociedade da importância de ter investimentos contínuos, porque se você tem uma interrupção, você pode perder anos de pesquisa. E nós tivemos lá muita sorte de, lá na década de 1950, a gente ter dois grandes microbiologistas no Brasil que sabiam, que tinham estudado que os biológicos poderiam contribuir na agricultura. Foi o professor João Rui Jardim Freire, lá do Rio Grande do Sul, e a doutora Joana Doberainer, que foi minha mentora científica. Então, eles plantaram as sementes disso, eles estiveram presentes, por exemplo, quando começou o cultivo da soja, para falar, olha, não vamos usar o nitrogênio, vamos tentar usar essas bactérias. E foi graças a eles que daí eles formaram os filhos, os netos, já está nos bisnetos científicos, e que a gente pôde realmente fazer daí as pesquisas para levar essa situação super privilegiada que é hoje o Brasil. Então, agora, Maiara, é interessante, você falou na parte de bactérias, você sabe que para cada 10 pessoas que eu pergunto sobre bactérias, pessoas que não são ligadas à agricultura, 9 falam que é para o mal. Exatamente, que são doenças, que são exatamente. Tudo. Então eu sempre falo que existem, alerto isso, não é só para o mal, existem, e nós temos cada vez problemas piores, né, de bactérias por mau manejo de antibióticos e de uma série de coisas. Mas eu sempre alerto, não, olha, existem bactérias super do bem, não é só do mal, não. Estava perguntando para um outro cientista sobre o que ele aprendeu estudando micro-organismos, né? E eu queria perguntar para a senhora, o que a senhora aprendeu com os micro-organismos ao longo desses 40 anos? Olha, era uma coisa assim desde criança, sabe? Era uma vocação minha, porque quando eu tinha 8 anos, minha avó, que era professora de ciências, ela me deu um livro que chama Caçadores de Micróbio, que eu guardo com muito carinho até hoje. E ele contava a vida dos microbiologistas, né? Tinha Pasteur, tinha vários microbiologistas, mas quase todos da área médica de doenças, né? Mas eu achei aquilo, me fascinou tanto, que no dia seguinte eu falei, vó, eu quero ser microbiologista, esse mundo que a gente não vê e que existe é muito incrível. Então era uma coisa lá de vocação, que eu realmente queria ser uma microbiologista. Bom, eu comentei aqui no começo um pouquinho sobre a metáfora do carro velho e a metáfora do carro elétrico, para a gente poder visualizar, né, um pouquinho da sua pesquisa. Mas eu queria entender o que na prática, o que muda quando a gente troca os fertilizantes pelos biológicos. O que isso muda para quem produz, para quem consome? Olha, Maiara, é muito interessante que a gente está trabalhando nesses conceitos agora, da nova agricultura que a gente quer. Muitos têm falado, por exemplo, a agricultura regenerativa, porque por muito tempo a gente falou sustentabilidade. Sustentabilidade dá uma noção assim meio de equilíbrio, né? Estou sustentável, estou em equilíbrio. Não, a gente não quer mais o equilíbrio, a gente quer regenerar, porque a gente perdeu, né? A partir do momento que a gente começa o cultivo de plantas, que a gente derruba uma floresta e tal, e a gente realmente precisa produzir alimentos, então preciso usar essa terra, mas vamos tentar regenerar do melhor modo possível, recuperar o carbono, recuperar as propriedades desse solo. E nesse conceito de agricultura regenerativa, a meta é produzir cada vez mais com menos. Menos tudo, gastar menos energia, menos química, menos água, menos esforço humano. Então, cada vez testar até onde a gente vai conseguir. Eu não sei até onde a gente vai conseguir, mas que realmente a gente pode progredir muito
em produzir cada vez mais e menos, e não é nem produzir, é toda a cadeia. Por exemplo, as frutas no Brasil. A gente sabia que existem perdas e existe desperdício. Frutas, a gente perde 70% de todas as frutas. Olha que muito desperdício. É muito. Então, existe, mesmo em grãos e tudo, o Brasil estava classificado, até a última vez que eu vi, como o 10º país do mundo que mais tem perdas e desperdícios. Então, olha quanto que a gente pode avançar aí. Então, são várias frentes na produção de alimentos que a gente pode reduzir, e nisso os biológicos com os quais eu trabalho são incríveis, porque você usa, imagina só, se você, a soja hoje, porque vou falar que é meu carro-chefe. Hoje, se eu quisesse colocar, se eu não tivesse as bactérias e tivesse que colocar nitrogênio químico, eu ia ter que gastar 500 quilos de fertilizante nitrogenado. Isso daria, na forma que a gente mais usa, ureia, quase 2 toneladas. Olha, imagina, 2 toneladas de ureia, que isso aí tem um gasto energético para síntese, para o transporte, para tudo, enorme. Em vez disso, sabe o que eu uso? Eu uso 100 ml da minha bactéria, em vez de 2 toneladas de ureia. Olha o impacto que isso vai ter no meio ambiente, no bolso do agricultor, na lixiviação, na contaminação dos nossos reservatórios de água, na emissão de gases de efeito estufa e tudo. Então, existem vários biológicos que podem substituir os químicos. Então, nós temos que trabalhar para ter maior quantidade de substituição possível. Antes da gente falar do impacto em números, como que é isso fora do Brasil, Mariângela? O Brasil hoje é o líder no uso de biológicos na agricultura. A gente tem que ter muito orgulho disso, tá? Eu acho que é uma bandeira de sustentabilidade que a gente precisa dar maior visibilidade, até com esse prêmio. Eu dei várias entrevistas internacionais, falei muito disso, porque as pessoas, a agricultura no Brasil é vista muito mal. Nós temos maus agricultores? Nós temos, mas nós temos maus profissionais em todas as áreas, tá? Infelizmente, esses maus agricultores acabam virando as notícias internacionais, mas eu trabalho assim desde grandes produtores até o Movimento Sem Terra, e posso falar que a grande maioria dos agricultores brasileiros está preocupada com sustentabilidade, procura saber da saúde do solo, quer ter maior acesso aos biológicos, entende? Então, isso é o que a gente tem que falar para o exterior. E eu falo assim, nossa, que maravilha, nós somos os líderes do mundo, somos, mas ainda é muito pouco. Então, hoje os biológicos na agricultura representam só cerca de 10% em relação aos químicos. E nós temos prontos na prateleira, disponíveis para o agricultor, produtos tanto para nutrição como para controle biológico, que eu acho que facilmente poderiam alcançar 50%, 60%. Olha que pulo que a gente ia dar. Que oportunidade, né? O resto a gente precisa investir em pesquisa, tem que quebrar alguns paradigmas e tudo, mas investindo eu acho que a gente ultrapassa tranquilo 50%, 60%, quem sabe chegar a 90%, 95%. Mas o que a gente fica triste é de saber que tem esses produtos, que a gente pode chegar a 50%, 60%, mas que não chega por algumas limitações que existem, principalmente de acesso de pequenos e médios agricultores aos produtos biológicos. Você comentou que a gente está só em 10%, a sua solução está em 10%, mas é um número que, se a gente vê aqui os números que já foram convertidos, é muito expressivo. Se você pensar que são 40 milhões de hectares cultivados com a sua solução, né? São mais de uma economia de 25 bilhões, é isso, Mariângela? De dólares, de dólares, não é real. É bem mais do que real, viu? Sim, isso na última safra.
E esses dados atualizados até agora para essa última safra mesmo, até já subiu para 27 bilhões e subiu para também que deixou de liberar 260, era 230, passou para 260 milhões de toneladas de CO2 equivalente que a gente deixou de liberar como gases de efeito estufa. Agora, olha, mais uma vez, você vê, essas bactérias que a gente trabalha na soja, hoje estão em 85% de toda a área cultivada com soja. Então, olha, a gente tem oportunidade, tem educação dos agricultores, tem tudo para ter esses números maiores que 10%, porque com as nossas bactérias é 85%. Então, nós temos que trabalhar nas outras soluções que a gente sabe que estão para incrementar esse uso de biológicos na agricultura brasileira. Perfeito. E você falou esse número que eu acho muito interessante a gente enfatizar, que são mais de 260 milhões de toneladas de CO2 que não foram emitidos na atmosfera. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2024 foram mais de 2 bilhões de gás emitidos na atmosfera. O que corresponde, e a gente teve até uma redução de 16% em 2024. Vamos fazer um paralelo aqui, que mais de 10% da sua solução a gente consegue evitar a emissão. É muita coisa, Mariângela. Mais de 10%. É como se você tivesse tirado, pessoal, milhões de carros das ruas um ano inteiro. Agora imaginou se a gente subir de 50, 60, de repente é toda a frota do Brasil, né? Do Brasil. O impacto disso é gigantesco. A gente estava falando, né, de a gente ter muito orgulho de usar os biológicos no Brasil. Como que você enxerga para a reputação internacional, para a soberania, né, do Brasil como potência alimentar e como produção de alimento sustentável no mundo? O Brasil tem 20% estimado, cerca de 20% de toda a biodiversidade do planeta. E com certeza também está nos micro-organismos. É que a gente conhece muito pouco dos micro-organismos aqui dos solos brasileiros. Mas eu tenho certeza que a nossa biodiversidade ela tem solução para tudo. Tá? Ela tem solução para tudo, então vai estar aqui nos nossos solos, esses micro-organismos vão estar, não falo nem só para agricultura, novos antibióticos, micro-organismos que vão ajudar na degradação de poluentes, tudo isso. Então, é uma oportunidade que a gente tem do quê? De soberania. Hoje, 95%, por exemplo, das moléculas ou mais, das moléculas de controle de pragas e doenças, e o Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos, né, ou defensivos agrícolas, elas são importadas e isso não é soberania nacional. E você vê, mesmo na parte, a gente precisa dos fertilizantes químicos, nós somos um país que a agricultura é muito importante. Que soberania nacional é essa que a agricultura, o agronegócio responde por quase 1/3 do PIB e a gente hoje importa 85% de todos os fertilizantes que a gente precisa? Essa foi até uma grande oportunidade que a gente teve nos biológicos, por quê? Porque mostrava, biológicos funciona tal, mas tem o marketing dos químicos, que é bem mais poderoso do que o marketing dos biológicos, que por sua vez é bem mais poderoso que o marketing da ciência. E a gente falava, o agricultor vinha lá, o químico, não é verdade, você quer ter terra de produção, tem que usar o químico. E a gente subia devagarzinho. Daí veio a Covid e veio a guerra da Rússia com a Ucrânia, que paralisou os transportes, a chegada de matéria-prima, de fertilizantes, de agrotóxicos das moléculas para o Brasil. Aí a gente chegou para o agricultor e falou assim, quem sabe agora se não tenta aquilo que a gente está falando faz tempo, né, dos biológicos. E foi uma oportunidade, porque não tinha os químicos, daí os agricultores
testaram e viram que o que a gente falava estava certo. E deu uma explosão no uso de biológicos. E isso, indiretamente, melhora muito a soberania nacional, porque diminui a nossa dependência. Que agricultura é essa que a gente é totalmente dependente da importação de moléculas químicas e produtos sintéticos para conduzir nossa agricultura? Nossa, não sabia que tinham dado esse salto depois da pandemia. Sim, foi um salto. Eu falo, toda tragédia oferece uma oportunidade em algum campo, e foi a melhor oportunidade que nós tivemos para o biológico na agricultura. Nossa, muito interessante. Eu até ia te fazer uma pergunta sobre essa questão desse marketing, né? Desse lobby forte da indústria de produtos químicos, que ainda é predominante, como você mesma falou. Como é fazer ciência a longo prazo num ambiente onde os interesses poderosos ainda são tão imediatos, e quais são essas oportunidades para a gente aumentar essa porcentagem desses 10% para esses 50% em produto biológico na nossa produção de alimentos? Lutar contra poderosos não é fácil, viu? Eu já passei por cada situação que você nem imagina, inclusive assim de tentar dar descrédito para você, até pressões para despedir você, sabe? Assim, por isso que eu acho assim muito importante a gente trabalhar para o público, né? Porque a gente realmente um público sério, né? Uma empresa pública séria, como é o caso da Embrapa, porque ela realmente te protege disso, né? E não te corta um pouco, né? Esses malefícios que querem causar, mas não é fácil, né? Você ir lá apresentar as coisas, ter milhões de dados e chegar uma pessoa tentar te dar descrédito a você. Então isso é um problema sério. Aí você veja, assim, por exemplo, empresa pública, que nem eu estava falando, Embrapa. Empresa pública não vende nada, a gente não vende, a gente faz tecnologia, desenvolve tecnologia, e a gente precisa de parceiros privados para levar esses produtos ao mercado. Com os biológicos a mesma coisa, então a gente hoje a gente trabalha muito até em co-desenvolvimento, que é bastante interessante, porque os recursos para pesquisa são cada vez mais escassos, né? Então você com o co-desenvolvimento você tem um parceiro que até ajuda nesses recursos. Daí, olha só o paradoxo que criou, no caso dos biológicos. Então a gente tem vários parceiros privados, mas eles só querem vender para os grandes. Soja, milho e os grandes. E nós temos hoje, que nem eu falei, na prateleira, mais de 100 soluções para 100 espécies, muito boas essas soluções que estão lá de graça, só custo ali tecnológico, para quem quiser utilizar. Ninguém quer, porque eles só querem soja, milho para grandes agricultores. Então, por exemplo, hoje 75%, sei que soja, naturalmente você pensa assim, aquelas fazendas enormes com 30 colheitadeiras ao mesmo tempo. Não, é outra coisa. 75% dos agricultores que hoje cultivam soja, eles têm menos que 50 hectares. São pequenos agricultores. E esses agricultores não têm um produto biológico, porque o produto biológico ele é enorme para uma fazenda lá no mínimo, para você aplicar em 200, 300, até 500 hectares, entendeu? Então, aqueles que a gente quer mais atingir, que a gente faz pesquisa pública para ajudar pequenos e médios agricultores, eles não têm os produtos, não têm acesso aos produtos biológicos. Daí, então, a gente sofrendo com isso. Esse ano a gente resolveu dar um novo passo, uma nova tentativa para solucionar. Nós fizemos a primeira parceria com uma cooperativa. Então a gente lançou um produto em parceria com uma cooperativa, porque eles prometeram para a gente que vão fazer embalagens pequenas, que eles vão atender os pequenos e médios agricultores e que eles vão apresentar aos agricultores, fornecer aos agricultores soluções fantásticas que nós temos. Quer ver? Só um exemplo, o feijão.
Feijão. Na minha casa tem que ter feijão todo dia, tá? Minha filha adora feijão. Feijão está na mesa de todos os brasileiros. E agora, com essa nova filosofia da gente comer menos carne, comer mais proteínas, deve aumentar o consumo do feijão. Nós temos bactérias lá para o feijão que dão o nitrogênio, que a gente consegue eliminar totalmente o nitrogênio do feijoeiro, que hoje já está 25 quilos de N por hectare em média, e ainda consegue, nós temos dados aqui triplicando, até quadruplicando o rendimento médio nacional, só com biológicos, só que nenhuma indústria quer produzir o produto feijão, sendo que seriam aí 3 milhões de doses. Você pensa, nossa, 3 milhões de doses é muito. Não, por quê? Porque soja e milho está em 200 milhões de doses, então eles só querem, e é muito mais fácil para uma indústria chegar numa fazenda que tem 50 mil hectares, 200 mil hectares e fazer uma grande venda, do que ir atrás de 200, 300 pequenos agricultores para fazer pequenas vendas. Então, isso aí é um paradoxo que a gente fica triste de ver assim, a ciência deu a solução, mas a solução não consegue chegar a quem mais precisa, porque é uma coisa de comércio, não é de ciência. Entendi. Falando em ciência, falando em Embrapa, falando nessa história linda que você tem com mais de 40 anos, a Embrapa é uma das maiores e mais importantes instituições públicas, é um motivo de muito orgulho para o nosso país e tem uma história muito bonita, que muita gente aqui não conhece. Por que a Embrapa é historicamente tão importante, tão central para a segurança alimentar do nosso país, do mundo? Uma coisa que eu comentei lá no começo, na década de 1960, a gente importava alimento. Eu, quando era criança, ali também no final ali da década de 60, nossa, eu me lembro, entende? Frango era uma coisa de domingo e vinha um homem com um pau, sabe? Com uns frangos meio vivos, assim, magrinho, vendendo, que era o frango com macarronada. A maçã, que eu li a história da Branca de Neve, era só importada, entendeu? Então, houve essa revolução na agricultura brasileira, grande parte dela graças à Embrapa, que foi criada, foi ali com o apoio de Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura e foi um visionário, que resolveu fazer um grande investimento para criar essa agricultura. E veja só, eu entrei na faculdade em 1976, e os livros que eu estudei eram todos livros da Europa traduzidos para o Brasil, de agricultura temperada. Entende que é totalmente diferente. Com a Embrapa, daí com as pesquisas, a gente começou a entender que nos trópicos, a agricultura tropical não era aquilo que a gente lia nos livros que vinham da Europa, dos Estados Unidos. E nós fomos criando a nossa agricultura, que é totalmente diferente, que exige coisas diferentes, e hoje a gente é líder em agricultura tropical, sem dúvida nenhuma. E a gente vê que essa agricultura tropical que a gente desenvolveu aqui, ela pode até ser transposta tipo para a África tropical e tudo, mas é a agricultura que a gente criou, que a gente hoje não só não importa mais, como nós somos assim top de exportadores mundiais, o primeiro exportador em soja, vamos alcançar agora o primeiro em milho, em açúcar, em carne de frango, estamos lá no segundo de suíno, em café, em várias culturas. Olha o salto que a gente deu em 40 anos, 50 anos, e grande parte dele graças à Embrapa. Imagina que o Brasil é gigantesco, tem a área do Cerrado, o Nordeste, imagina que cada área tem uma complexidade. Então, os cientistas tiveram que aprender a plantar e ter essa prosperidade em cada área do nosso país, e que muitas vezes a gente não tem essa percepção, né? Bom, você falou pra gente aqui sobre como você nasceu, como nasceu a pequena cientista Maria Ângela, né? Que recebeu o livro da sua avó, é isso mesmo, né? Mas eu estava lendo aqui a sua história e fica muito claro que você não inspira só as mulheres da ciência, mas
qualquer pessoa que decide construir uma jornada, né? Eu mesma vou fazer uma declaração pessoal que você não sabe, mas eu vou comentar aqui, então, quem faz ao vivo, que você inspirou muito a criação do Entrópicos. Lá em maio, quando teve o anúncio do seu prêmio, eu tinha como desafio como que a gente colocava luz nas pessoas que realmente estavam contribuindo para a nossa sociedade. Só que eu também tinha um segundo desafio, que era como o brasileiro pode chegar no coração da ciência. E quando eu ouvi a sua história, né, a sua história passando pela faculdade, se tornando mãe, se tornando cientista, isso foi uma fonte de inspiração para a criação desse podcast. E eu queria que você dividisse um pouquinho da sua história, porque eu acho que muita gente não conhece. Ai, olha, eu fico muito emocionada com isso, porque uma das coisas que nem eu falei que eu levei muito a sério nesse prêmio era dar visibilidade a nós mulheres, entendeu? Nós mulheres em toda a agricultura, e eu não falo só como cientista, eu falo assim que eu trabalho com a produção de alimentos, as mulheres lá das hortas domésticas, das plantas medicinais, as merendeiras, as educadoras, né? E vai indo até as extensionistas, agrônomas, pesquisadoras, que é esse meu mundo de produção de alimentos. Mas às vezes as pessoas pensam muito assim, a cientista, aquela que fica só naquele mundinho fechado e não pode dedicar tempo a mais nada, né? E também com isso eu quis mostrar que não, que existe esse outro lado. Eu fui mãe muito cedo, por acidente, né? No segundo ano da faculdade, tenho uma filha com necessidades especiais também, e posso falar, tenho falado isso, eu não seria uma boa cientista, eu acho, se eu não fosse mãe. Porque elas me inspiram a cada dia. Eu queria um mundo melhor, eu queria um mundo menos poluente, eu quero agricultura regenerativa, eu quero um monte de coisas. E as minhas filhas que me inspiravam a querer esse mundo melhor. Eu não sei o que me inspiraria tanto quanto minhas filhas se eu não tivesse minhas filhas. Por outro lado, eu não conseguiria ser uma boa mãe se eu não pudesse ter meu lado cientista. Era uma coisa minha desde que eu nasci, entende? Eu sou louca por ciência, eu sempre fui a mais estudiosa da classe, assim, porque eu queria aprender tudo, eu queria entender tudo. Então, é aquele balanço que a gente não precisa deixar uma coisa, não precisa deixar o outro. Tem épocas na vida que eu tive que dedicar muito mais tempo, porque a minha filha é muito doente, tudo que eu tive que dedicar mais tempo para a família. Teve outras épocas que eu pude dedicar mais tempo ao trabalho. No fim, tudo se equilibra. Eu acho que é uma questão de equilíbrio. E aquilo que eu falei, sabe, tá assim, aberta a ouvir as pessoas, sabe? Que nem eu falei que eu pratico essa ciência cidadã. Eu não seria nada sem os agricultores, porque os agricultores que vêm me falar o que eles querem e tal. Então, eu poderia ficar fechada lá no meu universo, procurando coisas que não iam servir para ninguém. Então, é esse dinamismo, sabe? Essa convivência. Eu acho assim que as pessoas têm que ter essa ideia, que o cientista verdadeiro é aquele que está muito aberto para a sociedade, para entender os problemas da sociedade e querer resolver os problemas da sociedade. Então, ele não é aquela pessoa que fica trancada, fechada. Pode até existir desses aí, mas eu só sei que os que eu conheço não são assim, tá? Não, a gente é bem participativo para tentar melhorar o mundo. Você teve uma vida muito resiliente, né? Você acha que isso atribuiu a resiliência no sentido... você comentou que na faculdade era uma das únicas mulheres, né, como fazendo agronomia, passou por muitas situações de machismo. Você acha que essa resiliência te construiu como uma cientista diferente? Sim, eu acho que sim. Por exemplo, o próprio fato, quando eu terminei a faculdade, né, e que eu queria trabalhar com biológicos, nossa, todo mundo ria, falava, mas o que é isso? Você não vai ter futuro, nada. E recebi oportunidades, convites, né, para ir para químicos, onde eu poderia ter tido uma vida mais confortável, com mais dinheiro e tal. Mas eu falava, não, mas eu realmente acredito e eu quero seguir o meu sonho. Claro que se chegar um ponto, eu olhar que eu não posso
pagar minhas contas, eu vou ter que repensar a vida, mas enquanto der, eu vou levando. Só que você termina uma faculdade, você está cheio de gás, cheio de sonhos, você quer fazer acontecer. Você ir para uma coisa que todo mundo ri da sua cara e fala que não vai ter futuro, não é fácil, você tem que ser resiliente, tem que acreditar muito naquilo. E aí que eu falo que o grande diferencial, assim, para mim foi, primeiro, minha mentora científica, a doutora Joana Dobereiner, que acreditava, e a minha empresa, né, a Embrapa, que, assim como eu, acreditava lá numa época que ninguém acreditava. Ele me possibilitou fazer pesquisas, ter recursos para pesquisas, numa época que ninguém acreditava. Então, tive muitas dificuldades, mas também tive as coisas boas que aconteceram e que me permitiram dar continuidade àquilo que eu acreditava e que hoje trazem um grande impacto econômico, ambiental e social para o país, né? Uhum. E agora a consolidação dessa vida inteira é a premiação. Eu queria entender, a premiação chama World Food Prize, né, que é equivalente ao Nobel da Agricultura. E você recebeu em 2025 lá nos Estados Unidos. Eu queria saber o que esse prêmio significa para a ciência mundial, né? Porque se fala que é equivalente ao Nobel, né? A gente entende que não tem o Nobel de Agricultura, mas esse é equivalente ao Nobel. E para você pessoalmente e para o futuro da sua pesquisa, o que esse prêmio significa? Na verdade, eles explicaram lá, né? Porque realmente a ideia de Norman Borlaug, que era agrônomo e ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela Revolução Verde, do melhoramento dos químicos, que tirou milhões de pessoas de fome lá na década de 1970, ele ganhou em 1970, ele não se conformava, porque falava assim, alimentação é tudo, como que não tem um Nobel? E ele daí ganhou o Prêmio Nobel e criou a fundação, e a fundação entrou em contato, até eles explicaram com o Nobel, mas eles têm um contrato lá no Nobel, que não pode ser criadas categorias novas. Então, por isso que não existe o Nobel, nem nunca vai existir Nobel de Agricultura. E então ele criou a fundação e falou que queria um prêmio que fosse da mesma magnitude equivalente ao Nobel da Agricultura. Eu vou falar assim que eu achei melhor do que qualquer Nobel. Por quê? Porque o Nobel lá é um monte de gente ganhando, todos no mesmo dia. Nossa, foi assim uma coisa que eu jamais poderia esperar, assim, receber lá. Imagina, era uma semana, era só eu, era tudo eu, sabe? Entre era um monte de foto, era um monte de vídeo. Eles foram muito carinhosos, eles fizeram pesquisa, para ter ideia, de comida brasileira. Então, desde o coquetel, tinha lá no coquetel, era assim, coxinha, escrito em português, mentira, arroz doce. Cada refeição eles punham um prato brasileiro, tocavam música brasileira no piano lá toda hora. Então, eles fizeram realmente uma coisa assim, estava tão Brasil, e eles pesquisaram tanto, procuraram homenagear tanto, e só eu falei, gente, foi muito mais do que o Nobel, viu? Porque era só eu, não era um monte de categoria, não, viu? E o que ele significa, esse prêmio pro mundo, pro Brasil? Na verdade, você é a segunda brasileira a ganhar? Olha, nós tivemos 2 brasileiros, justamente Alisson Paulinelli e Lobato, que era um pesquisador da Embrapa Cerrados, pela criação daquilo que eu te falei, da agricultura tropical, pela visão de que teria um outro tipo de agricultura que não era europeia e Estados Unidos. Então, eles ganharam. Depois ganhou, porque são esforços para a alimentação do mundo, né? Depois ganhou o presidente Lula com o presidente de Gana. Eles ganharam pelos esforços que eles estavam fazendo para terminar com a fome, na época era o Fome Zero, e daí agora eu, né? Sozinha ainda, né? Foi muita emoção, eu jamais poderia... Olha, eu nem curti ainda, tá? Eu nem curti, eu acho assim, agora em janeiro eu vou tirar férias, daí eu tenho tudo gravadinho lá, daí eu falei, daí eu vou curtir com calma, olhar tudo, porque ainda nem consegui acreditar, curtir, nada disso.
Bom, e você participou em 2025 também da COP 30. Como que foi a experiência? O que você aprendeu? O que você traz? E também o que você... como você recebeu esse texto final? Olha, eu fiquei muito, muito feliz na COP, porque quando eu estava lá na COP, né? Porque eu fiquei com muito orgulho da Grisone. A Grisone foi uma ideia inovadora, incrível. Olha, dentro da Embrapa a gente está passando por muitas dificuldades financeiras, os colegas que participaram, a gente fez um esforço enorme, sabe? Aquela Grisone ficou incrível, ela começava ali, porque tinha a parte dos estandes, né? Que estava coerente, assim, eram todas coisas coerentes, rumo à agricultura de baixo carbono. E daí lá na área experimental começava ali com o sisteminha que a gente fala que é para agricultura familiar de baixíssima renda, tá? Então tinha lá o tanque de peixe, o aproveitamento para horta, a galinha, tal. Daí passava para tipo abelha sem ferrão para aumentar a renda do agricultor, uma área de floresta que havia sido desmatada, a recuperação dela, e indo por vários sistemas até chegar na parte que eu estava mais ativamente trabalhando, que era a parte das grandes culturas, que era soja, milho, sorgo e trigo, que era mais de agricultura de baixo carbono, de baixa emissão de carbono. Todas as tecnologias que nós estamos fazendo para nessas grandes culturas fazer uma agricultura de baixo carbono. E tinha um painel lindo, incrível, de raízes com e sem os nossos biológicos, mostrando como os biológicos ajudam a crescer. E foram várias missões estrangeiras, nacionais, políticos, tudo, e todo mundo ficava assim, eu falava assim, todo mundo, O embaixador Lago foi e falou, nossa, isso aqui é Disneylândia do bem, quem vier a COP não visitar isso aqui, está perdendo o melhor da COP. E eu fui na Blue Zone e a Green Zone. A Green Zone achei assim, não era coerente como a Green Zone, porque tipo, você encontrava a pessoa vendendo brinquinho do lado de um supermercado de carbono e tal. Então era uma coisa assim meio diversa demais, sabe? Assim, porque não contava uma história, uma coerência. E a Blue Zone lá, politicagem, né? Lá. Então eu fiquei muito orgulhosa da Green Zone, vim assim muito contente, porque sabe quando você só ouve coisas positivas? Então, 2 dias depois, foi um soco no estômago, foi assim como passar uma rasteira na gente. Eu fiquei muito triste, muito triste. Não só eu, como tenho certeza que a maioria dos pesquisadores ficou muito triste, porque foi uma coisa muito triste, os vetos e a devastação mesmo, né? PL da devastação, né? É importante dizer que os combustíveis fósseis não entraram no texto final, né? Então, foram 2 coisas, porque eu acho assim, ainda dos combustíveis fósseis, o Brasil poderia ter tido uma posição mais firme, mas tinha lá, era 1.500, 1.800 lobistas lá, então você fala assim, ainda não é culpa nossa, mas 2 dias depois, eliminaram todos os vetos do Lula no PL da devastação, essa foi culpa nossa, entendeu? Então eu acho assim, ela doeu muito mais do que não ter entrado os combustíveis no texto. Já passou a COP, não tem como a gente resolver, mas tem como a gente olhar para frente e continuar trabalhando. O que você está desenvolvendo agora? O que você imagina para suas pesquisas, para o futuro? E para você também, pessoalmente? Olha, eu assim, como agrônoma, que viaja muito para o Brasil, para mim o pior problema ambiental que a gente tem, essa parte são as pastagens degradadas, né? Que nós temos aí 160 milhões de hectares de pastagem, 50%, 60% em algum estágio de degradação, e cabe falar que são 160 milhões de pastagem e toda a área que a gente cultiva, com todas as culturas no Brasil, 80 e poucos milhões. Então, quer dizer, pastagem a gente tem o dobro
e mais da metade em algum estágio de degradação. Então, eu queria realmente dedicar o resto da minha vida científica aí a dar muito empenho, claro, não vou largar meus amores, soja, milho e tal, mas eu queria dedicar muito a tentar dar uma contribuição para a recuperação dessas pastagens degradadas. A gente está com resultados fantásticos de micro-organismos, porque em alguns casos a degradação é tão grande que a gente não encontra nem mais vida no solo. E a vida no solo, os micro-organismos, a gente não consegue manter as culturas se não tiver esses micro-organismos no solo, porque eles não conseguem nem reter água, nutrientes, entendeu? Um solo morto não é um solo que produz, entendeu? De modo sustentável ao longo do tempo. E a gente está com resultados muito benéficos, positivos, não só mais biomassa, quer dizer, mais alimento para o gado, mas alimento de melhor qualidade. Com isso, a gente pode aumentar o número de cabeças de gado por hectare, que é muito baixo no Brasil, liberando aí, de repente, a gente pode dobrar toda a área que a gente tem com culturas, então que a gente pode, com isso, aumentando a produtividade, dobrar, triplicar a produção nacional sem ter que derrubar uma árvore. Tá? A gente não precisa derrubar uma árvore para aumentar. Então, essa coisa de estão querendo impedir a gente produzir alimentos, não deixando a gente avançar, desmatar. Nossa, isso aí é história de mau agricultor, tá? Porque a gente tem 80 milhões de hectares aí que a gente pode produzir, né? Tem que investir para recuperar, mas a gente pode produzir. Então, a gente não precisa derrubar. Só mau agricultor que quer derrubar uma árvore. E esse aí é meu sonho para o final da minha carreira, contribuir nisso aí. Então, quando você tiver um avanço na sua pesquisa, pode vir aqui para a gente falar sobre ela. E a gente está chegando, a nossa conversa está chegando ao fim. E para a gente finalizar, a gente tem uma pergunta que a gente vai fazer para todos os cientistas que passarem por aqui, que é a seguinte: se você pudesse sonhar, Mariângela, com uma descoberta humana que ainda não existe, mas que ajudaria o planeta, qual que seria? Olha, vou ter respostas múltiplas. Assim, sonhar, eu queria realmente cura de doenças como câncer. Desde que eu sou criança que eu ouço isso, é descoberta para o câncer. Tantos colegas morrendo de câncer, então isso eu acho que é um sonho. Porque com os biológicos eu não considero um sonho, entende? Eu considero assim que é uma coisa totalmente... Nós vamos revolucionar aí com os biológicos, não é um sonho, é uma construção. É diferente, entendeu? É uma coisa que eu sei que não preciso sonhar. Ela está aí e pode acontecer. Então, eu espero, com investimento, dando importância para os biológicos, fazendo eles chegarem para o agricultor, é uma realidade. Não preciso sonhar. Agora, se você me pergunta se eu tivesse numa posição assim, vai falar assim, sou ministra da Ciência e Tecnologia, qual é uma área que eu iria incentivar muito no Brasil, se pudesse até no mundo, que eu ia dar dinheiro? Sabe qual? É a que menos espero. Eu iria dar para a ciência da comunicação. É mesmo? Por quê? Porque hoje, por exemplo, é o que eu sinto que tem que quebrar um paradigma aí. Eu acho que precisa investir muito em ciência para conseguir descobrir quais são os caminhos que a comunicação precisa ter. Porque eu realmente, eu procuro entender tudo. Como uma cientista, eu faço questão de ir lá tentar, e eu não consigo entender. Porque, por exemplo, eu vou lá, tenho 30 anos num resultado, faço um vídeo assim de 2, 3 minutos, bem direto, objetivo, não acho que eu falo mal, explico, vou lá, tenho 3.000 visualizações num negócio de microbiologia. Vem uma pessoa lá que não tem o mínimo conhecimento da microbiologia, tira lá o sapato, bebe o negócio, fala tudo errado, e o cara lá tem 200
300 mil visualizações. Então, eu não consigo entender, entendeu? Então, eu acho assim que a culpa é minha, não é dele. Ele tá certo, eu que tô errada. Eu não consigo aumentar ali de 3 mil visualizações. Então, eu acho que a comunicação precisa achar aí um jeito de quebrar esse paradigma e de ensinar a gente como a gente deve fazer com que as informações corretas cheguem à sociedade, cheguem aos agricultores e não as informações incorretas, porque cada vez mais a gente vê. Então, isso sim precisa de... não é um milagre, a gente precisa conhecer, que eu acho que foi feito pouco investimento para a gente entender a importância da gente quebrar um paradigma e saber fazer com que a mensagem correta cientificamente chegue à sociedade e não as coisas incorretas. Bom, eu quero super agradecer a sua presença, Mariângela, o seu bom humor, a sua energia, muito obrigada. Você que abriu aí abriu caminho para um campo dominado por certezas antigas, conciliando pesquisa, maternidade, impacto real. E com o maior legado que você deixa para a gente é mostrar que a ciência dedicada a longo prazo constrói e desenvolve um país. E como diz Carl Sagan, que é um cientista que eu gosto muito, é uma alegria compartilhar o planeta e essa época com você. Muito obrigada. Eu que agradeço essa enorme oportunidade. Vamos ver aí se o Entrópicos consegue aí ajudar a quebrar esse paradigma que eu preciso que quebre, tá? Vamos fazer o possível. E a você que nos ouviu até aqui, obrigada pela companhia. Para acompanhar cada novo episódio, siga a gente aqui no Spotify, no YouTube e no Instagram, @Entrópicos Podcast. Até o próximo encontro.